Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui para estudarmos a Bíblia. Eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito, que se inscreva. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe e peça aos seus amigos para que eles possam compartilhar também. O estudo dessa semana, nós vamos continuar falando um pouco sobre o céu, mas hoje eu quero falar especificamente como conquistar o céu. Muitas pessoas têm se equivocado como se conquista o céu. Então eu gostaria de dar para você pelo menos um texto que vai fazer você refletir. Nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 11, o verso 11 e o verso 12. Esses versículos, Jesus está falando sobre um personagem muito especial. O personagem é João. Vamos ver o que a Bíblia diz. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Antes de lermos o verso 12, nós vamos nos concentrar aqui no verso 11. A Bíblia, saindo da boca de Cristo, diz que ninguém entre o ser humano conseguiu ser maior do que João. E por que Jesus disse isso? Vamos estudar um pouco sobre a história de João. João, a sua história é descrita, começa a ser descrita por um fato interessante que aconteceu no templo, aonde ali estava o seu pai oficiando no templo, o seu pai Zacarias, e Zacarias oficiando no templo, um anjo aparece para ele e informa que ele vai ser pai. E ele, meio que incrédulo por já ser velho e achar que aquilo se trataria de um milagre, ele começa a duvidar, e o anjo disse que de fato teria filho ali a esposa dele, Isabel, e que ele ficaria mudo até o dia do nascimento. E assim aconteceu. Quando foram selecionar o nome de João, e que o pai dá o nome de João, ele volta a falar. Outra coisa interessante aí da história de João o Batista é que no período da gravidez, ali quando Isabel tinha mais ou menos 6 meses, Maria foi visitar ali a sua parente. E ao encostar perto da parente, Isabel relata que João ficou tão feliz ainda no ventre da própria barriga dela que ele se mexeu como uma prova de um momento de alegria do primeiro encontro entre João e Jesus. No capítulo 3 do livro de Mateus, ali no começo, relata um pouco sobre quem era João. O texto diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 1. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista tinha uma mensagem para a sua época, uma mensagem de arrependimento, pedindo às pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Esta era a mensagem daquele que Jesus entendeu como um grande homem. No verso 3, ele diz: porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, como uma voz que clamava no deserto, uma voz que preparava o caminho do Senhor e endireitava a sua vereda. Todo rei, no passado, ele tinha uma comitiva que fazia com que se preparasse o caminho para a chegada do rei. Quando o rei viajava de um lado para o outro, tinha alguém que anunciava, tinha alguém que preparava o caminho. As pessoas que estavam envolvidas neste movimento faziam com tudo para que o rei chegasse com segurança no seu destino. Quando Jesus veio a este mundo pela primeira vez, apenas uma pessoa, segundo o texto, preparou o caminho. Era alguém que, de fato, pregava sobre um Cristo que salvaria a humanidade. Alguém que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele clamava sozinho, porque o texto diz: voz do que clama no deserto. Hoje, eu e você cremos que Jesus vai voltar. E por que não sermos também vozes que clamam no deserto, preparando o caminho para que o Senhor possa encontrar-se com os seus cidadãos? Porque nós não podemos pregar este evangelho. Outra coisa interessante era a simplicidade de João. O verso 4 diz que João usava vestes de pelo de camelo, cintos de couro, e sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Sabe,
Muitas pessoas querem um evangelho cheio de moda, cheio de beleza, cheio de estruturas A, B e C. João pregava na simplicidade do evangelho. E o texto diz que ele era tão simples que as pessoas vinham para ele devido à sua simplicidade. Então o verso 5 diz: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Agora, uma coisa interessante é que dentro da estrutura do evangelho existem pessoas que não admitem verdade, pessoas que não gostam da verdade. Existem pessoas que, se você dizer que ela está se vestindo mal, que o que ela come não faz bem, o que as horas que ela está passando no seu celular ou em seus aparelhos acabam distanciando de Deus, são pessoas que ficam com raiva. E a igreja, infelizmente, tem pessoas hipócritas. É triste dizer isso, mas é verdade. As pessoas não querem amar ao Cristo, querem a salvação do Cristo. Mas é impossível você ser salvo pelo Cristo que você não ama de verdade. E quem nós amamos, nós gostamos de passar tempo. O texto aqui está dizendo que algumas pessoas vieram rodear João, e João dá uma palavra muito forte. Verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe, muitas pessoas, elas querem ser profetas. A gente vê muita gente falando, eu sou profeta, mas sabe, ser uma pessoa escolhida por Deus para falar para uma comunidade era algo muito arriscado. E aqui vinham os líderes e ele tinha que falar às vezes palavras duras e ele assim causava muita ira, indignação, perseguição e inclusive o que ele falou vai conduzir ele posteriormente à morte. Lá na frente, no capítulo 14, trata da morte de João Batista. Sabe, às vezes um líder da igreja, da comunidade, faz algo errado e ninguém tem coragem de falar. Aqui conta a história que um homem chamado Felipe era casado com uma mulher chamada Herodias. E este casamento ia bem até que Herodias se apaixonou pelo irmão desse Felipe e passou a viver e casou-se com ele. E o nome da pessoa com quem ela casou era Herodes, o líder daquela comunidade. E João Batista, então, ele vai até o rei e a comunidade dizendo: esse casamento é errado, esse casamento é fruto do adultério. Isso levou ele à prisão e, além de levar João à prisão, conduziu João à morte. Olha o que diz o verso 14. Porque Herodes havia prendido e atado a João e metera no cárceres por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. O texto vai dizer que Herodes se entristeceu com o pedido, mas que ele cumpriu. Perceba que João, ele não se dobrou às facilidades do evangelho. Ele foi sincero, ele foi verdadeiro e isso lhe custou a vida. Lembrei de um grande homem da Bíblia que disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui, João Batista, ele sela a sua vida terrena, mas ele garante a sua vida eternal por ser fiel ao Senhor. Nos dias de hoje, precisamos de pessoas fiéis, pessoas que tenham coragem de falar a verdade. Não precisa machucar, mas precisa ser
verdadeiro. Que nós possamos ser verdadeiros. Voltando ao capítulo 11, Jesus diz, verso 12, capítulo 11, verso 12, o texto diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Outras versões diz que o reino de Deus é tomado por violência. E eu pego essas duas palavras. Pense se uma pessoa que se esforçou para alguma coisa. Quando você lembra da palavra de esforço e conquista, provavelmente a sua cabeça vai lhe fazer olhar para um atleta. E quando você fala por violência, a palavra violência, talvez venha a palavra sangue. Você vê uma questão de exaustão, de machucados. O texto aqui a qual Jesus se refere, ele diz que o reino de Deus não é qualquer jeito que a gente chega lá. Não é assim, sabe, as mil maravilhas. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado por esforço. E o texto continua dizendo que sem se esforçar, ninguém entrará no reino dos céus. Perceba que o texto, o verso 11 e o verso 12, ele é bem interessante, porque o verso 11 aponta para João como uma espécie de modelo. E o verso 12, vai nos colocar dizendo assim como João se esforçou para ter o reino dos céus, é importante que nós nos esforçamos, sabe? Temos às vezes dificuldade de ler a Bíblia, mas nós devemos nos esforçar para lê-la. Temos às vezes dificuldade para orar, mas temos que ter às vezes esforço para orar. Temos às vezes dificuldades de ir à igreja, porque estamos cansados, exaustos, mas às vezes precisamos nos esforçar para irmos à igreja, à casa de Deus. Sabe, o reino de Deus não será tomado por brincadeira, mas será tomado por esforço. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, para que você se esforce nessa caminhada, que você tire força de onde você não tem e que você continue prosseguindo e pedindo a Deus mais força para aguentar a caminhada. Deus te abençoe e eu peço que você continue se esforçando para alcançar o reino de Deus. Que Deus te abençoe.